Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O governo federal está prestes a definir a proposta orçamentária para 2026 até esta terça-feira. O objetivo da equipe econômica é apresentar ao Congresso Nacional o encaminhamento sobre receitas e despesas para o próximo ano o mais rápido possível, diante de incertezas que pairam sobre o cenário fiscal do país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Casa Civil e o Ministério da Fazenda estão reunidos desde o início da manhã para consolidar o que foi discutido com líderes partidários no Congresso e chegar a uma versão final que possa ser enviada ao Legislativo ainda nesta terça-feira. Segundo ele, haverá definição sobre os valores de despesas, receitas, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e sobre o projeto do orçamento propriamente dito. O cronograma ganhou urgência após a queda de uma medida provisória que previa aumento do imposto sobre operações financeiras para apostas e investimentos, o que gerou um rombo estimado de bilhões de reais nas contas públicas. A medida caducou ao não ser votada pela Câmara dos Deputados e isso elevou a pressão para que o governo apresente uma solução em tempo hábil. Nesse contexto, o governo busca evitar que haja descontrole ou paralisação de obras, interrupção de programas ou problemas na execução orçamentária em 2026. O ministro recordou que despesas e receitas precisam estar equilibradas para que não haja ruptura no cronograma da administração pública. A proposta a ser apresentada terá de articular vários fatores importantes. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define os parâmetros para o orçamento, precisa estar alinhada. O orçamento em si precisa conter receitas estimadas, gastos previstos, metas fiscais, investimentos em programas sociais, infraestrutura e demais áreas que o governo pretende priorizar. Tudo isso deverá estar harmonizado para que a execução se dê normalmente ao longo do ano. Além disso, o governo está avaliando alternativas para recompor a arrecadação perdida com a medida provisória. Dentre as opções em estudo estão propostas de taxação para setores específicos, revisão de benefícios fiscais, cortes em emendas parlamentares e redução de outras despesas, além de instrumentos para evitar que a meta fiscal seja descumprida. A situação política também pesa. O governo conversou com lideranças no Congresso, inclusive com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para garantir que haja respaldo político para a proposta. O ministro Haddad fez questão de destacar que a definição da proposta não depende da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no país, uma vez que ele cumpre a agenda internacional. Um dos grandes desafios está na execução orçamentária. Se o orçamento ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias não forem aprovados ou forem mal ajustados, poderá haver paralisação de obras, atraso em pagamentos, incerteza para estados e municípios e impacto negativo no planejamento de diversas atividades públicas. O governo quer evitar cenários em que a falta de articulação resulte em entraves para o funcionamento da máquina estatal. Para dar conta das necessidades, o governo trabalha com várias frentes simultâneas. Os ministérios responsáveis pela área econômica, o planejamento e a Casa Civil estão envolvidos. A articulação inclui análise de despesas obrigatórias, programas sociais, investimentos em infraestrutura, funcionamento do setor público, obrigação com servidores, entre outros. Também se leva em conta o cenário macroeconômico, as projeções para crescimento, inflação, câmbio e juros, porque tudo isso afeta as contas públicas. Também se considera o calendário eleitoral do próximo ano. O governo quer evitar que o início de 2026 seja marcado por crise fiscal ou inoperância. A antecipação da proposta busca justamente prevenir que o orçamento fique travado e que o país entre no novo ano com incertezas elevadas. Por outro lado, a proposta terá de conquistar aceitação no Congresso. Sem apoio, o risco é que alterações sejam feitas, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias seja protelada ou que o orçamento tenha que ser ajustado durante o ano, o que comprometeria o planejamento. Inclusive, a Comissão Mista de Orçamento já sinalizou a necessidade de adiar votações por falta de definição sobre arrecadação e corte de gastos. Outra variável sob atenção é o cumprimento da meta fiscal. O governo deseja demonstrar compromisso com a responsabilidade fiscal, apesar das dificuldades. Caso a arrecadação fique abaixo ou as despesas extrapolem o previsto, o resultado pode ser a deterioração da confiança dos mercados, perda de credibilidade ou alta de custos de financiamento para o país. Em linhas gerais, a proposta que será enviada ao Congresso terá de responder as seguintes perguntas: qual será o volume de despesas para 2026, de onde virá a receita para sustentá-las? Qual será o montante de investimento em programas sociais e infraestrutura? Qual será o nível de comprometimento com metas fiscais? E que ajustes serão necessários para garantir o fechamento das contas públicas? O anúncio está previsto para ainda esta terça-feira,
de modo a garantir que os textos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento possam tramitar sem atrasos. O próprio ministro mencionou que a meta era ter tudo definido até o começo da tarde. O momento exige rapidez e clareza. O governo demonstra que deseja evitar que a peça orçamentária chegue ao Congresso sem articulação ou sem respaldo político e técnico. O resultado dessa mobilização terá impacto direto em programas públicos, na infraestrutura, nas finanças do Estado, nos investimentos e no ambiente macroeconômico. Somente quando o texto for enviado é que se abrirá a contagem regressiva para votação e aprovação nas comissões competentes. A expectativa é alta em Brasília, tanto pela natureza estratégica do orçamento quanto pela necessidade de respostas diante dos desafios econômicos e políticos que se apresentam para 2026. Essa etapa é uma das mais importantes da gestão econômica do governo atual, pois define o horizonte de funcionamento do Estado para o próximo ano. A clareza da proposta, o respaldo político e a viabilidade técnica serão fatores que poderão fazer a diferença entre uma transição suave ou um início turbulento para o próximo mandato. Obrigado por assistirem e ficar bem informado com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até as próximas notícias!